que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Bom, eu quero pontuar a respeito desses dois cegos uma outra passagem em Mateus capítulo 9, e a gente já falou a respeito quando aconteceu, né, que eu falei para vocês que o médico sai para o ambiente, né, para o estudo de campo com os seus residentes, que são os discípulos, ele sai a campo, né? Então Mateus capítulo 9 também diz assim, no versículo 27, partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram os seus cegos e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Então, é a primeira vez no livro de Mateus que esses cegos do capítulo 9, são dois cegos, do capítulo 9, tem a frase filho de Davi. Por quê? A mulher cirofenícia também chama Jesus de filho de Davi. Por quê? Filho de Davi significa que havia uma origem. Qual era a origem? A origem da palavra do Senhor quando prometeu para Davi, lá no tempo de Davi, 1000 anos antes, de que o trono de Davi e a monarquia davídica ou a dinastia davídica não mudaria, mas que permaneceria eternamente, e agora o Senhor está cumprindo. E essa palavra desses cegos é a identificação dessa, vamos chamar, identidade davídica de Jesus. Tá? Isso tanto com os dois primeiros cegos, como esses últimos dois cegos do capítulo 20 de Mateus. Exatamente. Então, a Bíblia, vamos dizer assim, no ministério de Jesus, Mateus pontua muito bem. Lembre-se que eu falei para você que só o livro de Mateus aborda o Antigo Testamento mais ou menos 61 vezes. É o livro que mais aborda o Antigo Testamento do Novo Testamento. Por quê? Porque Mateus faz essa ponte. Também daí é a razão também, né, de que Mateus é escrito primeiro, ou é colocado primeiro nos evangelhos ou no Novo Testamento, exatamente por fazer essa ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, é uma verdade sine qua non, não tem como discutir. A segunda coisa é que, se você perceber, esses dois cegos, como aqueles dois cegos, estão dizendo a respeito àquilo que diz a palavra no Antigo Testamento, na lei de Moisés, sobre o testemunho. Por quê? Porque você percebe em Mateus e também algumas vezes em Lucas, que sempre de dois em dois. Por quê? Um fazia e o outro testemunhava. Ou, né, na alteração aí dos papéis, o outro fazia e o primeiro testemunhava. Então sempre havia essa coisa da concordância e ao mesmo tempo da constatação daquela ação. Alguém testemunhando, né, vamos dizer assim, de maneira judicial, de que isso era uma verdade. Então sempre duas pessoas. E Mateus, ele aborda o ministério de Jesus sempre dessa maneira, de maneira documental, de maneira judicial, né? Porque tanto naquela época como na nossa época, a constatação de um fato, ela pode vir por, sei lá, fotografia, filmagem ou ainda testemunho. O testemunho também vale como prova, como constatação de um fato, não é assim? Então era assim também, e Mateus deixa isso muito bem claro. Em terceiro lugar, você percebe o quê? De que, e agora começam as diferenças. Primeiro, esses dois cegos,
eles estão indo atrás de Jesus, estão buscando a Jesus, seguem Jesus até a casa. Quando eles são curados e Jesus os pergunta a eles, né, se eles creem, eles falam que eles estão crendo, então Jesus os cura e a palavra do Senhor mostra que eles vão embora. Ou seja, esses 2 primeiros cegos significam o início do ministério de Jesus, ou, melhor dizendo também, quando nós chegamos até o Senhor, que nós geralmente estamos preocupados com a circunstância, com os problemas, com as dificuldades. Aquilo que está acontecendo conosco naquele momento é errado? Não, porque é início. A questão toda é quando eu permaneço nisso. A questão toda é quando eu me utilizo de Jesus, de Deus, da palavra e das suas promessas apenas para benesses. A minha vida com Deus é muito maior do que as benesses. As benesses, elas são resultado e não o fim, mas o início. Exatamente o que os 2 cegos aqui de Mateus 9 estabelecem. Eles vão interessados numa cura. Eles estão errados? À primeira vista, não. Lógico que não. À primeira vista, cego. Olha aí a figura, né? Mas, na verdade, não. Mas eles saem. A Bíblia fala que após a cura, eles vão embora. Ao contrário desses 2 cegos, e aqui começa a diferença. Voltando ao texto de Mateus capítulo 20, diz assim, agora a gente vai ver a diferença. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, ou seja, esses 2 cegos, eles não estavam, na verdade, seguindo a Jesus, mas eles estavam à beira do caminho, esperando, aguardando que a procissão onde estava Jesus passasse por aquele lugar. Ou seja, eles estavam como que, vamos dizer assim, se preparando para aquilo que o Senhor queria. Desculpe aqui, só um minutinho. Perdão, as pessoas ligam nessa hora, né? Não dá para atender. Então, você percebe que existe sim essa diferença. Eles estão esperando à beira do caminho. Segundo lugar, diz assim, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Exatamente o que os outros 2 cegos fizeram. Depois, mas a multidão os repreendia. Ou seja, a multidão não queria. E isso significa o quê? Significa uma consistência naqueles cegos. Qual era? De que toda resistência seria menor do que a perseverança deles. Esses 2 cegos demonstram uma capacidade de perseverança, de insistirem, de serem pacientes, mas ao mesmo tempo de serem proativos. E nós precisamos entender e aprender com esses 2 cegos. Eles queriam sim serem curados, mas isso mostra que havia um sentimento diferente dos 2 primeiros. Qual era? Eles queriam mais de Jesus. Perceba, diz assim, mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou, o que quereis que eu vos faça? A mesma coisa que Jesus faz a todo tempo, que é demonstrando que entre a relação, entre aquilo que Deus pode fazer e aquilo que a gente deseja que Deus faça, é ter a sensibilidade de que Deus pode desejar fazer. Aí você vai falar, não é a mesma coisa? Aí eu vou falar para você que não. Presta atenção, vou explicar. Por quê? Porque quando eu creio que Deus é poderoso para fazer, eu não estou errado. Aliás, o mundo inteiro, possivelmente uma grande parte da multidão mundial, acredita que Deus é grande e que pode fazer. Agora, a questão é entender que Deus deseja fazer. A questão é, qual é
na verdade, a profundidade do desejo de Deus em fazer aquilo que eu desejo que ele faça. Então está aqui a relação mais íntima, mais profunda, mais próxima com Deus, que vai fazer toda a diferença. Então Jesus pergunta para aqueles cegos algo que poderia parecer, aos olhos de quem estivesse ouvindo, ou até mesmo aos nossos olhos, poderia parecer, poxa, mas é lógico, eles são cegos. Mas Jesus está à disposição daquilo que aqueles cegos desejavam. Talvez aqueles cegos desejassem, tô brincando, hein? Uma bengala, um cachorro, sei lá, aqueles cachorros que guia, né? Ou uma quantidade de dinheiro, ou uma capacidade, poderia pedir outras coisas, mas eles queriam enxergar. Por quê? Porque, figurativamente falando, isso tem a ver com um entendimento, porque cegueira significa falta de entendimento. Olhos, na palavra de Deus, significa capacidade de entendimento. E aí diz assim, responderam, Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Aqui está a diferença. Aqueles dois cegos foram embora logo depois da cura. Esses não. Esses permaneceram seguindo. Por quê? Eles queriam mais de Jesus. Então aqui, esses dois cegos estão simbolizando o quê? Que lhes foram abertos os olhos físico, mas os olhos do entendimento já estavam abertos há muito. Por quê? Em primeiro lugar, eles estavam à beira do caminho, significando que eles sabiam que Jesus passaria por aquele lugar. Eles não estavam pura e simplesmente, né, aguardando, quem sabe um dia. Eles tinham a convicção. E é exatamente o que esses dois cegos mostram de diferente dos dois primeiros. Por quê? Há aqui sabedoria, há aqui maturidade, há aqui um entendimento muito maior do que os dois primeiros. Em segundo lugar, eles queriam enxergar por uma questão, agora, né? Claro que é uma revelação do Espírito Santo, mas também tá mostrando isso no texto, de que eles queriam enxergar por um propósito. Qual era o propósito? Seguir a Jesus. Aqueles dois primeiros cegos queriam enxergar só porque queriam enxergar. É só isso. Esses dois cegos não. Então, o que nós aprendemos e absorvemos desse texto? Que Jesus está por entrar em Jerusalém. Aqui é uma das últimas pessoas que declaram filho de Davi, né? Então significa que esses dois cegos estão o quê? Colocando, reconhecendo em Jesus a sua messianidade, reconhecendo a palavra profética do Senhor de décadas, de séculos, de 1000 anos pelo menos, quando o Senhor falou a Davi que não lhe faltaria trono. A eternidade do plano de Deus estava se cumprindo, e aqueles dois cegos são testemunhas oculares. Ainda que estivessem cegos de maneira física, eles eram pessoas completamente cheias do discernimento do Espírito Santo sobre aquilo que aconteceria. E eles estão ali como dois guardiões da palavra, da promessa e da profecia davídica. Então esses dois cegos, eles só são cegos por uma questão natural, mas pela questão espiritual nunca foram cegos. Porque a todo momento eles gritavam. E quando o povo, representando religião, representando limites humanos, representando toda a resistência das circunstâncias, eles persistiram, eles perseveraram, eles insistiram. E não tinha como Jesus não parar, não tinha como Jesus continuar andando, sabendo e sabedor de que aqueles dois homens simbolizam,
mais tarde, né? Lógico, que é uma ação profética. Lembra que eu sempre falo para você que a Bíblia ela é conduzida de ações em ações proféticas. Sempre as ações proféticas determinam a próxima etapa. E na próxima etapa haverá também uma ação, uma atitude profética que estará amparando, documentando a próxima ação profética. É assim, é permanente, é progressivo, é avançando. E esses duas testemunhas simbolizam aquelas duas testemunhas que mais tarde, e agora falando para o futuro, né, mais tarde se manifestarão lá no livro do Apocalipse. Então, você percebe aqui toda uma conexão profética, toda uma conexão espiritual. E a palavra do Senhor diz o seguinte, Isaías 35, versículo 1 a 8. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Que palavra maravilhosa! E esses dois cegos estão simbolizando toda essa verdade de Isaías 35. E ainda, Isaías, capítulo 29, versículo 18, diz assim, naquele dia, os surdos ouvirão a palavra do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. As verão o quê? As palavras. Quem é Jesus? É a palavra. Jesus é a Torá, como dizem os judeus messiânicos. Jesus é a Torá. Jesus é a própria palavra, é a própria Bíblia manifesta. Ele é a lei. E o fim da lei é Cristo. Então, é mais do que apenas dois cegos à beira do caminho. É toda uma constatação profética e espiritual. E a palavra do Senhor diz assim, os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. E palavra maravilhosa, esse é o nosso Deus, sempre cumprindo, sempre estabelecendo e comprovando e provando que a sua palavra não cairá por terra, as suas promessas não envelhecerão e não perderão a validade. Exatamente isso que o Senhor tem por sobre a tua vida. Esses cegos, eles significam exatamente, e muito além disso, não dá mais tempo para falar, mas esses cegos significam a constatação real. E eles tiveram seus olhos abertos exatamente para dizerem, né, como diz Isaías 29, livres da escuridão e das trevas as verão. As verão o quê? As palavras do livro. Então esses cegos diz respeito a toda uma jornada de Jesus e simbolizam a maturidade. Os dois primeiros foram embora, esses dois não. Esses dois queriam enxergar para uma constatação, enxergarem as palavras do livro. As palavras do Senhor são visíveis, são físicas, são reais, são transbordantes, são infalíveis, são constatáveis. E eu sempre oro, né, para que você sempre veja, enxergue, constate
e celebre a presença do Senhor na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Nossa, a palavra de Deus é tão maravilhosa.